Olá, pessoal! Começando mais um panorama de mercado do IFAG. Vamos trazer aqui os principais movimentos do mercado pecuário. Está aqui comigo o Alexandre Reis, coordenador do programa Pese Bem, que vai nos mostrar como o programa pode ser um aliado do produtor rural na linha de abate. Obrigado, Denise, por me receber aqui e dar a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre o programa Pese Bem. Antes da gente começar, gostaria de pedir para vocês deixar aqui nos comentários desse vídeo qual é o principal desafio, como que está o mercado aí na sua região e o que o produtor rural tem enfrentado no dia a dia. E se você está curioso para saber os principais movimentos do mercado, curte e compartilhe esse vídeo, siga o nosso canal e mande para aquele seu amigo que também gosta do mercado agro. E no mercado boi gordo, no primeiro dia de maio, a gente teve um arroba cotado a 334. E já no dia 20 de maio, ele caiu para 318, uma queda de 4,79%, que justifica a escala folgada dos frigoríficos, que se encontra de 9 a 11 dias úteis, frigoríficos aí saindo das compras aí no meio da semana, e é o aumento da oferta, né, Alexandre? Exatamente. A incerteza que o pecuarista tem agora com notícias, né, da agora para frente, e essa necessidade, né, de esvaziar, né, no início da seca, isso aumenta muito a oferta, né? Então isso aí vai influenciar com certeza numa pressão negativa aí de preço, né? E claro que em algumas regiões a gente teve uma queda nas temperaturas e também que ajuda na degradação das pastagens, né? Exatamente, né? A gente tem na sua maioria formação com braquiária, né? Então é o momento que o capim sente mais, é esse momento mesmo, né? Então é o início da seca oficialmente falando, né? Então é isso aí. E o que sustenta também esse mercado é as exportações. As exportações, até na segunda semana de maio, a gente teve um crescimento significativo. A gente exportou cerca de 141 mil toneladas, uma média diária de 14,13 mil toneladas por dia, uma alta de 24%. Mesmo com aquelas incertezas em questão da União Europeia, que por mais que ainda não seja algo concreto, mas que já mexe na arroba do boi gordo, né? Exatamente. E falando de reposição, a gente teve uma cotação aí do bezerro, que também acompanhou o mercado de terminação, com uma queda também. A gente viu que deu uma esfriada nos leilões, o pessoal não está querendo pagar tão caro no bezerro, né? Porque a gente sabe que a gente está num período de reversão do ciclo pecuário e que o alto custo do bezerro deixa a margem do produtor mais apertada, e a gente teve um bezerro cotado a 3.095 por cabeça, uma quedinha em relação à outra semana de 1,73. E o garrote, a gente teve uma queda mais significativa de 2,79, cotado a 3.862. E aí, falando de reposição, a gente entra num tópico importante, que é o início dos confinamentos, né? Exatamente, né? O início do confinamento aí é o que marca aí a jornada que a gente fala aí do estoque, né? Do estoque, e isso também impacta também no preço, né? O pessoal que já fechou para confinamento, já fechou suas compras também, isso aí tem um impacto negativo, né, no preço, principalmente do garrote, né? E o programa Pese Bem, como é que pode auxiliar o produtor rural nisso? Bom, então, Denise, assim, o programa, ele trabalha com pesagem, né? Então, pese bem, imagina o produtor aí tendo uma balança de carcaça dentro do frigorífico, né? Auditando as pesagens do frigorífico, né? Assegurando a pesagem desse pecuarista lá dentro, né? Então, assim, de extrema relevância. Então, durante todos esses anos, ele tem auxiliado nessa relação do frigorífico com o produtor. E isso demonstra, né, uma transparência dentro dessa relação. A importância é extrema, né? De 2025 para cá, a gente começou a trabalhar também com o abate, com acompanhamento de abate. Então, a gente consegue, dentro do frigorífico, assegurar o produtor de qualquer eventual perda. Então, nesses mais de 20 anos de trabalho do programa Pese Bem, hoje são 8 unidades, as 8 maiores de Goiás, né? Então, dentro da JBS, dentro do Minerva, dentro do Prima Foods, lá em Santa Fé de Goiás, do Plena em Porangatu, e mais recente agora em Inhumas, que está praticamente pronto para operar, né? É o mais novo. Ele já acompanhou todo esse
tempo aí, mais de 3 milhões de cabeças. Então, o produtor ele pode sim ficar muito seguro com um trabalho do Pese Bem. Bacana. E com essa entrada do clima mais seco, né? Na questão, assim, agora voltada para os confinamentos, aumenta, assim, os riscos sanitários? Porque no programa a gente tem uma assessoria de abate, a gente consegue ver condição de carcaça, né? A gente viu, assim, um aumento dos riscos sanitários? Essa queda de umidade que a gente tem, queda de temperatura, né? A gente tem metade do dia muito frio. Isso aí é um desafio muito grande para o animal, justamente no momento de estresse também, né? Ele entrou Sim. junto com os outros, né? Forma um lote dentro do confinamento, apertado, né? Então tem um problema de ambiência muito grande aí, que é um desafio, sim. E tem alguma incidência de algum problema de manejo ou sanitário, de alguma doença que você consegue perceber dentro do programa? Os romaneios de abate, ele consegue auxiliar o produtor, né, em questão do que ele pode melhorar, na questão do rendimento da carcaça dele, de nutricional do animal. Esse trabalho é muito importante, sabe, Denise, assim, depois que a gente começou a trabalhar nessa parte aí, cada vez mais a gente vê a necessidade, não só nessa assessoria de abate e pesagem, não só para prevenir de possíveis perdas lá dentro do frigorífico, mas também é uma ferramenta muito importante na questão sanitária. Então, depois que o animal é abatido, a gente tem informações importantíssimas do que aconteceu no confinamento e até antes do confinamento, né? Isso é importante. Então, a gente tem ali como diagnosticar as doenças de forma, assim, inclusive até oficial, né? Porque tem um fiscal do mapa lá diagnosticando isso, né? E auxiliando o trabalho da assessoria de abate. Então, a gente consegue reunir essas informações, né? E a gente consegue levar um relatório para o produtor, onde ele sabe todos os problemas que aconteceram ali, seja sanitário, seja de danos, às vezes, contaminações que acontecem lá dentro, onde o assessor consegue recuperar aquelas contaminações, né? A gente fala faca funda, né? Então, às vezes, tem uma contaminação que passa lá no ponto de controle, e aí a faca, às vezes, afunda demais, né? E isso não é culpa do produtor, isso é culpa do processo operacional dele, né? Só que aí a gente consegue, com isso daí, recuperar esses materiais, o produtor não ter essa Evitar perda, né? perdas, né? Então a gente tem esse problema aí que a gente consegue segurar, né? E a gente tem uma forma de captação de informações sanitárias extremamente importante também, né? Recente, a gente fez um levantamento aí de mais ou menos 2.500 abates, onde a gente verificou ali quase 50 ocorrências sanitárias. Fora as contaminações que eu estou te falando. Então, assim, mais de 40, a gente coloca aí em torno de 2% de ocorrência sanitária, das mais diversas. Isso aí vai desde uma pneumonia, desde uma bronquite, até chegar numa pericardite, que também ela pode estar, inclusive, ligada a esses problemas respiratórios, através de circulação de bactérias mesmo, né? Então, isso daí auxilia muito o produtor à tomada de decisão. E o que mais preocupa, assim, questão de, tipo, manejo, doenças respiratórias ou nutrição? Denise, é muito interessante também, porque, na verdade, esses são os fatores mais importantes, né? Se a gente for falar de coisas sanitárias, então, doenças, né, de uma forma geral, a gente tem doença respiratória como a maioria. Mais de 60% dessas ocorrências é doença respiratória, né? Em segundo lugar vem a cisticercose. Isso também está muito relacionado lá no manejo sanitário, lá na origem desses animais, né? É uma ocorrência grande. Se a gente for fazer uma conta aí nesse levantamento que a gente fez mesmo, isso daí está em torno de 30% de ocorrência sanitária. E é muito simples,
né? O produtor conseguir debelar isso daí, é um protocolo adequado de vacinação, simplesmente, é quase que uma obrigação isso daí acontecer, Verdade. né? Porque não só é o problema sanitário, mas também de desempenho animal. Se a gente elencar todos esses problemas sanitários, aí a gente tem em torno aí de 20 até 30% de prejuízo no desempenho do animal, né? Então é um conjunto. Então, questão sanitária, que você falou, e a questão nutricional, né? E isso também é uma coisa que a gente consegue, lá no abate, avaliar também como que foi isso daí. E isso tudo é encaminhado para o produtor. E isso tudo é encaminhado para o Que aí ele produtor. consegue ver onde estão as principais falhas, o que é falha dele, o que é falha do frigorífico. E aí nisso ele pode melhorar para evitar percas, né? Exatamente. Então, assim, quando o produtor tem em mãos o relatório, ele tem lá no relatório um histórico das ocorrências, ele tem um histórico de rendimento de carcaça, ele tem um histórico de acabamento de carcaça também, que é um fator muito importante aí na nutrição dele, né? Dentro das etapas nutricionais que você tem dentro de um confinamento, a parte final, né, da terminação, a gente consegue verificar isso lá no abate com cobertura de gordura, simplesmente. E Alexandre, para encerrar aqui o nosso panorama de mercado, qual que é as dicas que você dá aí para o produtor que vai começar a confinar agora nesse período? O importante seria o produtor tomar cuidado com as origens desses animais, né? Conhecer melhor sobre a origem desses animais, para isso não se tornar um problema lá na frente. Condenações de carcaça, ou às vezes tratamento a frio ou a calor, que isso aí reduz drasticamente, né, o que ele vai receber. Então, tomar muito cuidado com essa questão da origem. Bom, outra dica que eu dou é o seguinte: lote de apartação. A gente precisa de um lote homogêneo quando ele chega no frigorífico depois. Porque às vezes ele reclama de um rendimento de carcaça mais baixo. Quando você vai ver, você tem uma heterogeneidade muito grande nesse rebanho. E como o rendimento de carcaça é médio, isso aí vai alterar muito o valor global dele, né? Outra dica importante: cuidado sanitário. Protocolo de entrada, né? Então, isso daí nem se fala. E a gente vê que muitas vezes isso é negligenciado e a gente só vê isso lá depois lá no abate, né? Então, esse protocolo aí é importante, né? Tem outros secundários, né? Aspersão também, muito importante, principalmente quando está mais seco. No dia muito quente, às vezes isso auxilia no conforto térmico também e diminui a chance de poeira, né? Poeira é um fator muito negativo também nos problemas respiratórios. E a outra dica mais importante, Denise, é o seguinte, produtor: se você ficou interessado aí nesse assunto, procure a gente aí, os links estão aí abaixo, Programa Pes Bem Goiás. E a outra dica mais importante, Denise, eu vou falar, produtor, se você ficou interessado nesse assunto, procure nas redes sociais, Programa Pes Bem Goiás, as descrições estão aí abaixo. Programa Pes Bem, um programa do sistema FAEG, Senar e FAG. Muito bom, Alexandre. Eu também tenho uma dica que é para o produtor entrar nos nossos grupos de cotações, acompanhar as cotações diariamente de mercado, tanto de pecuária quanto de agrícola. E, no mais, curte e compartilha esse vídeo. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo.